Isaías 43:13, um trecho da Bíblia assim, muito conhecido, um versículo muito conhecido. Eu quero usar basicamente aí a última frase. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha a pergunta de Deus. Agindo eu, quem impedirá? No dia 9 de março desse ano, 2024, eu e Débora comemoramos 28 anos de casados. Hoje eu amo profundamente minha esposa e apaixonados, 4 pneus arriados. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. A gente passou por muitas coisas, tá bom. E a gente acabou aprendendo, crescendo com tudo isso. Mas apesar de conviver 28 anos com Débora, eu ainda a estou conhecendo. E acredito que ela também está me conhecendo. Uma vez eu estava lendo um livro que estava falando sobre uma frase do Freud. Freud, depois de estudar 30 anos a alma feminina, disse: não sei o que elas pensam. Eu falei sobre isso com Débora. Ela falou: claro, nem eu sei o que é que eu penso. Então a gente vai se descobrindo um ao outro, né? De vez em quando um surpreende o outro. Não sabia, né? A gente é surpreendido, né? Eu acho que essa é a graça de ir se descobrindo e revelando camadas, né, da nossa personalidade com o tempo. E se a gente não compreende totalmente o outro, acho que essa é a conclusão aqui que eu quero chegar a princípio, embora a gente conviva com alguém de mesma estatura emocional, espiritual, alguém igual a nós, ser humano, se a gente convive tanto tempo com alguém e ainda assim a gente não compreende, não entende totalmente essa pessoa, imagina Deus, irmãos. Imagina se a gente é capaz de compreender Deus e entender o agir de Deus, como Deus age, né? Como Deus pensa, como Deus planeja. Como diz um louvor, né, que a gente canta aí, ninguém explica Deus. E é verdade. Se alguém quiser explicar Deus, você está aqui, e você quer entender, compreender Deus, irmão, cuidado, você é um candidato à loucura. A gente não consegue compreender um outro ser humano, né? O que a gente conhece de Deus é o que Ele se deu a revelar por meio da natureza. Paulo, escrevendo aos Romanos 11:33, é um hino, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele diz: quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Em Isaías 55:9, um texto muito conhecido, Deus diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, a sabedoria de Deus, os juízos de Deus, os planos de Deus, os seus caminhos estão muito além da nossa compreensão. Estão distantes da nossa mente como o céu está distante da terra. Mas isso não significa que Deus não queira se dar a conhecer, que Deus pretenda ser completamente misterioso para o ser humano. Não. A criação demonstra isso. A criação revela um Deus poderoso, um Deus cuidadoso, um Deus que criou com esmero, com sabedoria todas as coisas. Tanto o sol na sua grandeza, como uma flor delicada, como o sorriso de uma criança, como os olhos de uma formiga, como as asas de uma borboleta. Deus é tão presente na criação que Paulo diz que os homens se tornam inexcusáveis. Eles não podem dar desculpa de que não são capazes de perceber Deus. Porque é muito simples você ver Deus no pôr do sol, irmão. É muito simples você ver Deus no som das ondas, no mar.
em árvores, em plantas, é muito num sorriso de uma criança, nas mãos de um bebê. Deus se revela na criação, mas não somente isso. Deus envia seus profetas, e esses profetas registram em livros que se reúnem e formam a Bíblia, que falam do caráter de Deus, dos planos de Deus, da bondade de Deus, né? De como Deus é amoroso para com o ser humano, de como Ele amou, de como Ele planejou resgatar o ser humano, trazendo o ser humano de volta para si, né? De como o seu amor eterno por cada pessoa se revelou em Jesus, que morreu na cruz por nós. Está tudo aqui, na Bíblia, que é chamada de revelação especial de Deus. Embora não saibamos tudo sobre Deus, a gente não pode compreender, reter dentro, né? A gente pode, através da Bíblia, ver algumas dicas sobre o agir de Deus em nossas vidas. Como Deus age em nossas vidas, segundo as Escrituras? Primeiro, Ele age como um rei. Um rei soberano. O texto que nós lemos. Agindo eu, quem impedirá? Ele é soberano, Ele não pede conselho a ninguém. Ele age com autoridade suprema. A Bíblia diz, Ele faz tudo o que lhe apraz. Segundo, Deus age como um pai que premia os acertos, um pai que corrige os erros. Hebreus diz isso, Ele corrige a todo filho que ama, que chama, né? Todo filho que recebe, Ele é pai. Terceiro, Ele trabalha como um oleiro, com paciência, né? Com conhecimento apurado, como um profissional. Coloca a massa lá. Talvez você esteja passando por circunstâncias difíceis. Não é karma, porque isso é de outra religião. Não é má sorte. Talvez essas circunstâncias difíceis sejam apenas as mãos de Deus, amassando, né? Moldando, levando você para a forma, para o projeto que Ele planejou. Jeremias 18 fala disso. Deus age como um juiz justo, um juiz que vê todas as coisas, não apenas as ações, mas as intenções do coração, e julga com retidão, administra os povos com retidão, diz o Salmo 9. Ele age como um pastor de ovelhas, que cuida, que guia, que supre as necessidades, que protege. Conhecidíssimo Salmo 23, né? O Senhor é nosso pastor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Existem muitas figuras bíblicas para falar como Deus age, como um pai, como um oleiro, como um rei, como um juiz. Mas escute, eu gostaria de afundar um pouco mais o prego hoje. Eu gostaria de ir um pouco além dessas figuras. É sobre isso que eu gostaria de falar com você, sobre os níveis, sobre as esferas que Deus age na nossa vida. Eu quero falar sobre 3 esferas do agir de Deus na vida de um crente, na vida de um filho dele. Primeira esfera é a esfera do improvável. Deus é o Deus do improvável. Você poderia dizer isso? Diga assim: Deus é o Deus de coisas improváveis. O que é provável e o que é improvável? Provável é o que tem muita chance de acontecer. E improvável é o que tem pouca chance de acontecer. Se algo tem próximo de 100% de se concretizar, de acontecer, então se diz que isto é provável. Mas se a chance disso acontecer se aproxima de 0, então se diz que isto é improvável. O nosso mundo, o mundo dos homens, é o mundo do provável. É o mundo da probabilidade. Toda previsão humana, a não ser aquelas, né, místicas de cartas e tarôs e coisa do tipo, toda previsão científica, toda previsão lógica tem base nisso, no que é provável. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a meteorologia. Como que a meteorologia diz que vai chover, que vai fazer calor, qual vai ser a faixa da temperatura? Ela vê o movimento das massas polares, né,
das frentes frias, frentes quentes e o movimento, a densidade das nuvens, a direção que ela está se movimentando. Então ele define a partir disso, com probabilidade, olha, tem 90% de chance de chover. Ontem eu fiquei sabendo que hoje ia chover, que hoje ia fazer frio, né? A gente fica sabendo, porque eles veem essa movimentação e definem isso com base na probabilidade. Analistas de mercado, né? Eles dizem assim, olha, esse setor tem probabilidade de crescimento, esse setor é um bom setor para investimento. Então, com base nesta previsão, rios de dinheiro saem de um lugar e vão para outro, de acordo com o que é provável, segundo os especialistas. O mundo dos esportes, por exemplo, o mundo das apostas, né? Todo mundo aposta no que é provável. Alguém que entende daquele esporte diz assim, olha, esse aqui é barbada, esse aqui é o que vai dar certo. E todo mundo aposta naquele cara, aposta naquele time, né? No que tem chance de acontecer, no que tem chance de vencer, né? Quem vai ganhar o campeonato, qual o cavalo que vai ganhar a corrida. Tudo tem a ver com isso. Se é provável ou se é improvável. Ninguém acredita no improvável. Ninguém investe no improvável. Ninguém fica do lado do improvável. Mesmo que seja o teu time, se for improvável, tu esquece a camisa no fundo da gaveta. O improvável é desprezado, o improvável não é celebrado, o improvável é desacreditado. Mas olha o que Deus diz na palavra, o que a palavra diz, 1 Coríntios 1, 27 e 29. Eu quero ler com você. Diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis e as que não são para aniquilar as que são. O texto está dizendo que, diferente do mundo, Deus tem preferência pelo improvável. Interessante. Deus é o Deus de coisas improváveis. Quando todas as chances apontam para o mais sábio, Deus diz assim, não, eu vou escolher esse aqui que é o mais louco. Você fala, mas Deus, esse menino aqui é o mais inteligente? Esse menino aqui é o que tem mais chance de acontecer? Não, eu quero esse doidão aqui, eu quero esse louco aqui. Quando todas as apostas estão voltadas para o mais forte, Deus fala assim, não, eu quero esse mais fraquinho aqui. E parece que esse é um padrão da Bíblia. Parece que Deus tem preferência, e Paulo diz para que não haja glória no homem, para que ninguém se glorie diante dele, para que ninguém diga, foi a minha força, foi a minha sabedoria, foi a minha competência. Então Deus vai lá e escolhe o que tem menos chance, o menor. Samuel recebe a incumbência de Deus de ir na casa de Jessé e ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Aí a Bíblia diz que o primeiro que aparece na sala é Eliabe. Eliabe é o mais velho. E Eliabe é um cara forte, sabe? Eliabe é um cara bonito, assim, bem enquadrado. O cara se veste como rei, anda como rei, tem pinta de rei. Eu fico imaginando um galã. Quando Eliabe olha para o cara assim, Eliabe fala, tá aí. Deus sabe das coisas, me mandou na casa de um cara bonitão. Esse cara é o rei de Israel. É ele, certamente, é o cara que Deus mandou ungir. Mas Deus diz assim, não Samuel, não. Eu não vejo como você vê. Eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Eu escolhi outro. Cadê? Aí passa o segundo filho, Deus fala, não Samuel. Terceiro, não. Samuel não é nenhum desses. O que eu escolhi é o esquecido. O que eu escolhi é o menor. O que eu escolhi é aquele que está atrás das ovelhas malhadas. Ele não está nem nessa sala. Deus parece que tem preferência pelo improvável. Quando o mundo diz, é o mais bonito, é o mais alto, é o que tem melhor berço, é o que estudou em melhores escolas, Deus diz, não, vai ser esse feinho aí mesmo que eu vou usar. Sabe, é esse menorzinho aí que eu vou escolher. É para esse que eu vou abrir as portas. É aquele que tem a origem mais humilde. É aquele que parece que o mundo diz assim, não tem chance para você. Você não tem berço. Você sempre estudou em escola pública. Você não tem parecer nem formosura como Jesus. Deus fala, mas eu escolhi esse.
Deus tem prazer em contrariar as previsões humanas. Deus tem prazer em realizar o improvável, em usar o improvável. Na luta de dois homens, supondo que os dois tenham a mesma altura, o mesmo peso, e estejam usando armas idênticas, qual a chance que cada um tem? Eu suponho que seja 50%, eu não sou matemático, mas eu suponho que seja 50%. Mas quando eu era criança, pelo menos era assim, se duas pessoas vão lutar contra uma pessoa, como é que se diz aqui? Na minha época dizia isso é covardia. Não pode 2 contra 1, né? É assim também aqui? É. Se forem 10 contra 1, irmão, é linchamento. O nome disso é linchamento, né? Mas imagine que um homem vai lutar contra 1000. Como é que é o nome disso? Eu não sei. Deve ter, falou massacre. É um bom nome, é um massacre. Irmãos, eu fico imaginando porque a Bíblia diz isso, que Sansão sozinho foi lutar contra 1000 homens. Eu perguntei, pedi a um matemático para calcular qual era a probabilidade de Sansão vencer uma luta contra 1000 homens. Ele calculou. Irmão, é tanto zero, que eu falei com alguém, como é que se diz isso? Fala que se aproxima do zero. Tá bom, é 0,0. Depois, se alguém for bom de matemática, faz a conta. Qual é a chance de um homem sozinho vencer 2? Aí fica mais fácil. Agora 1000, irmão. Imagine que naquela época tivesse uma bolsa de apostas. Imagina. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, é assim que se fala? Do meu lado aqui, o meu lado esquerdo, eu tenho 1000 homens. Todos com seus capacetes, com seus escudos, as suas espadas, o exército filisteu. Aí, do meu lado direito, pesando 90 quilos, empunhando uma queixada de jumento. Sansão! Irmão, me diz de verdade, quem apostaria em Sansão? Quem diz, eu vou fazer uma fezinha nesse cara? Ninguém. Porque é muito improvável. Mas escute o que eu vou falar para você. Sabe, no mundo dos homens, as probabilidades podem ser totais. Porque ninguém vai apostar no improvável, ninguém vai apostar no que tem pouca chance. Mas quando Deus entra, quando Deus reveste, a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão, irmão, tudo muda. Quando Deus está com você, não importa, você é a maioria, você é mais forte, você reverte o quadro. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez você esteja diante de uma situação que você diga assim, pastor, tem pouca chance disso acontecer. Porque pouca gente tem vencido nessa área. Na minha família ninguém conseguiu. Pastor, esta prova é muito difícil. Pastor, tem muita gente nesse cargo, concorrendo a esse cargo. Muita gente capaz, muita gente com mais tempo do que eu. Pastor, esse ramo que eu estou atuando é muito complicado. É muito difícil de se destacar. Talvez nem você aposte em você mesmo. Porque você olha e você vê que tem poucas chances. Talvez os seus pensamentos sejam verdades, mas se o Deus da Bíblia, o Deus do improvável, estiver do teu lado, Ele vai fazer o improvável acontecer. Se você caminha com Ele, se prepare, porque o improvável pode acontecer na tua vida. Se você crê, diga eu creio. Aleluia, aleluia. Deus é o Deus de coisas improváveis. Quem diz que você não vai conseguir, é porque não conhece o teu Deus. Quem diz que você não vai conseguir, não adianta, é porque não conhece o Deus do improvável. Se você, meu irmão, colocar Deus na frente, se você trouxer Deus para o teu lado, você vai dizer como salmista, porque contigo, Senhor, eu venço exércitos, contigo eu salto muralhas, com Deus você faz o improvável, porque Ele é o Deus do improvável. A segunda esfera que Deus age nas nossas vidas é a esfera do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Você pode dizer, diga assim, o meu Deus é o Deus de coisas impossíveis. Improvável, como eu disse, é quando
existe pouca chance. Pouca chance, é improvável. E o que é impossível, pastor? Impossível é quando as chances são zero. É quando não há nenhuma probabilidade de acontecer. É quando o impossível está diante de você porque o tempo passou. O tempo já se esgotou. Quando a distância é impossível de se transpor. Quando as circunstâncias não podem ser vencidas. E nesses casos, o recomendável é desistir. Por quê, pastor? Porque é irrealizável. Porque é impraticável. Porque é impossível. O mundo dos homens é o mundo do provável. Mas de vez em quando o improvável acontece. Ganhar na loteria, por exemplo, é algo improvável, mas de vez em quando acontece. Mas o impossível não faz parte do mundo dos homens. O impossível é o mundo de Deus. Quando o impossível acontece no nosso mundo, na nossa esfera, é porque a esfera de Deus interferiu na nossa. É porque o mundo de Deus teve uma interferência. Pastor, nenhum homem pode realizar o impossível? Não, nenhum homem. Não há nenhum poder imanente, não há nenhum poder no ser humano que possa realizar algo impossível. Por isso, o mundo dos homens, o impossível é para ser esquecido. O sábio, diante de uma situação que não pode ser superada, que não pode ser vencida, o conselho dele vai ser: é ilusão você continuar tentando. Você está perdendo o seu tempo. Qual o melhor a se fazer? É desistir. Porque você não pode fazer nada diante do impossível. Irmãos, e esse parece ser um bom conselho. Realmente, diante do que é impossível. Mas eu vejo na Bíblia um Deus que não apenas realiza o improvável, Ele realiza o impossível. Aquilo é impossível até que Ele entre. Em Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesus diz assim: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas, e a expressão todas as coisas no original grego significa todas as coisas. Ele diz: para Deus todas as coisas são possíveis. Sabe, a Bíblia mostra claramente como o Deus do impossível age, quantas vezes Deus age em total impossibilidade. Qual a probabilidade de um mar se abrir, uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro lado, e uma população de 2 milhões de pessoas passar a pé enxuto naquele mar? Um físico, se você disser isso para um físico, o que é que um físico vai dizer, irmão? Isso é impossível. E foi exatamente o que os israelitas pensaram, irmão. Eles estão olhando para trás, quem está vindo? Faraó, os seus cavaleiros estão se aproximando. Eles estão olhando para a esquerda, para a direita, uma região montanhosa, não tem como sair dali. Diante deles, um mar. Eles disseram: estamos fritos. É impossível sair dessa situação. Mas o Deus do impossível falou: Moisés, toca na água. Moisés tocou, começa a marcharam, e o mar se abriu, e o Deus do impossível salvou o seu povo. Deus faz o impossível. Amém? Se Ele não abrir o mar, Ele faz você andar sobre as águas, mas Ele sempre tem livramento. Você pode dizer amém? Qual a possibilidade de dizer o significado de um sonho, como no caso de Nabucodonosor? Ah, pastor, mas tem gente que entende sonho e tal. Não, como no caso de Nabucodonosor. O caso é o seguinte: o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho e acordou perturbado com o sonho e mandou chamar os magos, os astrólogos lá, os sábios da corte, e disse assim: olha, eu tive um sonho e estou preocupado, eu quero que vocês interpretem o meu sonho. E os magos disseram assim: claro, rei, manda o sonho, conta o sonho. Aí o rei fala assim: então, esse é o problema. Eu esqueci do sonho. Aí os magos, os astrólogos, tarólogos, cartomantes, necromantes, quiromantes, elefantes e amantes disseram assim: olha, o rei, isso é o quê? Isso é impossível. Mas Daniel, que era assim com Deus do impossível, orou.
E o Deus do impossível revelou o sonho e o significado do sonho. E todo mundo na Babilônia ficou sabendo que o Deus de Daniel é o Deus do impossível. Pastor, qual a possibilidade de um cego de nascença passar a enxergar? Qual a possibilidade de um surdo de nascença, um cara que nunca escutou, passar a escutar? Qual a possibilidade de um mudo de nascença passar a falar perfeitamente? Diria um oftalmotorrinolaringologista: isso é impossível. O médico que cuida dessas áreas. Decorei essa palavra, foi difícil, irmão. Tem que falar de novo, que vale a pena. Oftalmotorrinolaringologista diria: é impossível. Mas o cego de nascença diria, como aquele cego da Bíblia que foi curado: olha, doutor, eu não sei como foi, eu não sei, eu não entendo muito de oftalmologia, mas vou dizer uma coisa: eu era cego, isso eu sei, e eu sei que agora eu vejo. O surdo curado falaria assim: ó, é melhor ser surdo é melhor ouvir essa bobagem do que ser surdo. E o mudo curado falaria as palavras de Jesus: para Deus nada é impossível. Haverá momentos que o Deus do impossível, Ele não vai querer realizar o improvável na sua vida. Ele vai querer realizar o impossível. Haverá momentos que você vai dizer: mas passou o tempo, por que não agora? Por que não nesse momento? Deus olha a aflição, Ele está vendo, mas Ele não vai agir no seu tempo. Ele não vai agir no seu clamor. Ele não vai agir segundo a sua expectativa. E você vai imaginar que Ele não está vendo, que Ele não está nem aí para você. Não, é porque Ele não está querendo realizar o improvável. Momentos que Ele não vai fazer o que nós esperamos, porque embora aquilo seja difícil, ainda há uma chance. Existem momentos que Deus vai dizer assim: olha, quando todas as chances esgotarem, quando não tiver mais saída, quando o médico, o homem disser: acabou, não tem mais chance, só Deus, porque o médico vai falar: isso agora é o teu caso, só Deus. Aí ele fala: então é minha deixa, é agora que eu entro. Amém? Para quê, pastor? Para que fique claro que não foi o padrinho, para que fique claro que não foi tua força, para que fique claro que foi o Deus do impossível que agiu, para que o nome dele seja glorificado. Eu vejo isso na vida de Abraão. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, você vai ser pai de nações. Através de você, Abraão, surgirão multidões de pessoas. Abraão diz: amém, Senhor, eu creio, eu sinto que eu quero ser pai. E Sara também quer ser mãe, tinha casado há um tempão, mas agora que o Senhor falou, amém. Aí Deus vai deixar o tempo passar, irmão. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando até que a coisa se torna impossível. Pastor Clóvis, só fica imaginando quantos conselhos Sara ouviu. Porque Sara é casada, irmão, 30 anos, 40 anos, e nada de engravidar. Você acha que ela não queria engravidar? Claro que queria. Sara, vem cá, tu toma esse chá com essa casca forte, tu bate assim, em noite de lua cheia, com um lingerie vermelho, tu deixa assim o quarto. Sabe, eu fico imaginando: Sara, olha só, tu pega aqui esse meio quilo de amendoim, tu bate com catuaba, bota 3 gemas assim, dá para Abraão, e o velhinho vai tomar. Eu fico imaginando os conselhos. Eu vou te indicar esse médico aqui, é especialista em gravidez depois dos 50. Irmão, Deus não queria realizar o improvável. Não tinha médico, não tinha chá, não tinha catuaba, não tinha nada, não tinha jeito. Na época não tinha azulzinho, não tinha nada disso, né? Quando Abraão, com 75 anos, e Sara, com 65 anos, recebem a promessa, aquilo era improvável. Mas Deus esperou Abraão fazer 100 anos. Deus esperou o aniversário de Sara de 90 anos. Aí Deus disse: agora chegou a hora de eu cumprir a promessa. O que é isso, pastor? Ele não queria realizar o improvável. Ele queria realizar o impossível para dizer: foi eu quem fez. Aleluia, aleluia. João capítulo 11 diz que Jesus recebe um recado
E o recado era o seguinte: o teu amigo Lázaro está doente. Você precisa ir visitá-lo. Ele está ali, ó, naquele hospital. Vai lá, dê um endereço, você tem que ir lá. O caso é grave. Só tem que ir lá. Irmão, Jesus orava pelos enfermos. Jesus curava as pessoas das suas doenças, dos seus problemas. Como que ele não ia orar por um amigo? Lázaro era amigo dele. Aí Jesus fala assim: não, essa enfermidade não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Os discípulos falam que ele vai orar, né? Ele vai lá orar, mas Jesus está ali, ó, deixa o tempo passar. E nada de visitar Lázaro. De repente chega a notícia e fala assim: ô Jesus, Lázaro bateu as botas, Lázaro morreu. O sepultamento vai acontecer, está rolando já. Aí eles devem ter pensado assim: ué, ele falou que essa doença era para a glória de Deus? Como é que Lázaro morreu? E Jesus está sem pressa, irmão. Mas dali vai, passa um dia, 2 dias. Eles estão pensando: esqueceu. 3 dias, 4 dias, vamos lá, vamos ver Lázaro. Mas não lembra da notícia que Lázaro morreu? Quando ele chega, Marta fala: Jesus, poxa, o senhor chega aqui há 4 dias atrás. Há 4 dias, se o senhor chega... Irmão, escuta a coisa, não está atrasado não. Não está atrasado não. Ele ressuscita a menina que acabou de morrer. Ele ressuscita o jovem que já foi, velado, que já está indo para o cemitério. Ele ressuscita quem já morreu há 4 dias. Ele ressuscita até ossos sequíssimos. Quando ele chega, ele nunca chega atrasado. Ele simplesmente diz assim: eu não quero fazer o improvável na tua vida, eu quero fazer o impossível, porque ele pode fazer o impossível. Você pode dizer amém? Talvez você esteja olhando para a sua condição e dizendo assim: pastor, eu estou como Marta, já passou o tempo, não tem mais chances, eu não tenho mais idade, as circunstâncias são irreversíveis, não tem mais. Escute aqui, escute. O Deus do impossível, Ele está falando para você nessa noite, sabe o que? É impossível para você, é impossível para os homens, é impossível para o médico, para o advogado, para o treinador, para o contador, para o teu marido, para o especialista, mas não para mim, diz o Senhor. Para mim todas as coisas são possíveis. Você só precisa crer. Você crê que Ele ainda pode abrir o mar? É muito bom a gente ler isso na Bíblia. Você crê que Ele pode te fazer passar a pé enxuto nesse mundo, sem sujar o teu pé na lama, sem ser destruído pelas ondas? Você crê que Ele pode ainda dar vista aos cegos? Esse teu filho, esse teu marido que está cego, que não enxerga nada, que não consegue ver um Cristo glorificado, Deus pode fazer com que essas escamas caiam hoje. Você crê que Ele ainda pode dar vida a ossos secos? Porque se você crê, foi Jesus quem disse: tudo é possível ao que crê. Quando você crê no Deus do impossível, todas as coisas se tornam possíveis ao que crê. Me ajuda a pregar, diga para alguém ao seu lado. É a única vez que eu vou pedir, por favor. Diga assim: tudo é possível ao que crer no Deus do impossível. Deus é o Deus do improvável. Deus é o Deus do impossível. Agora eu quero falar da terceira esfera do agir de Deus. É a esfera do inimaginável. Deus é o Deus do inimaginável. Você poderia dizer isso? Diga assim: o meu Deus é o Deus de coisas inimagináveis. Pronto, é isso a mensagem, é bem simples. Você nunca mais vai esquecer disso. Deus é o Deus que opera no improvável. Deus é o Deus que opera no impossível. E Deus é o Deus que opera na esfera do inimaginável. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, pequenos, diante de uma situação. E você olha e você diz assim: poxa, eu tenho pouca chance. É difícil, a concorrência está pesada. Então tudo diz que é improvável que você vença.
Mas aí Deus vai lá e realiza o improvável. Às vezes, há momentos que as chances não são mínimas, elas inexistem. Você está diante de uma situação, às vezes passou o tempo, pastor. Não tem como restaurar mais. Não tem como voltar. Tudo diz que é impossível que aquele problema ou que aquele sonho se realize, mas Deus vai lá e se revela como Deus do impossível e faz o impossível na nossa vida. Mas quando a gente não consegue ver o problema que nos aflige, acontece. Você está vivendo uma angústia, você está passando por um problema tão complexo que você não sabe dizer nem a causa. Está doendo? Você fala, tá tudo, pastor. Por que você está com esse peito apertado? Por que você está com essa dor? Por que das lágrimas? Você fala, pastor, sinceramente eu nem sei. Não sei se você já passou por isso. Quantas vezes, irmãos, eu dobro o joelho para orar porque eu estou em profunda angústia e não sei o que pedir. Eu não sei qual a causa, eu não sei qual o problema. Eu não sei. Não sei se só eu que sou assim. A gente vive porque o impossível você ainda vê diante de você. Mas às vezes existem coisas, e não só problemas, às vezes sonhos. Existem algo que sonha, que grita dentro de você, que você diz, pois eu não sei o que é isso. Eu sinto que Deus me chamou para algo grande, mas eu não consigo ver ainda. Porque o impossível está diante de você. Você só diz assim, eu não consigo chegar. É impossível, segundo as minhas forças. Mas tem situações que nenhum especialista explica. Pode fazer exames, pode ir a médicos. Ninguém sabe a causa. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe. É nessas horas que a gente não sabe como orar. E a gente não sabe que direção tomar. É verdade. O senhor passa por isso, pastor? Passo. Não muito. Uma vez por mês, assim. Que eu tenho que dizer assim, Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver esse problema. São nessa hora que nós precisamos do Deus do inimaginável. Veja o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Eu queria que colocasse na tela, não sei se os versículos estão entrando. Efésios 3, 20, diz assim: Deus é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Uau! Esse versículo me impressiona. Impressiona. Olha sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que que você, nós não somos capazes de esgotar o poder abençoador de Deus com nossas palavras, nem com os nossos pensamentos. Ele está dizendo que Deus opera muito além daquilo que podemos expressar. Que Deus opera muito além do que você é capaz de pensar. Você acha que a sua imaginação limita Deus? Você acha que Deus está preso dentro de você? Não. Você não pode, ele é muito maior. Deus transita além da esfera do improvável. Até do impossível, Deus transita na esfera do inimaginável. O que significa dizer que aquilo que você vem pedindo para Deus, Ele não apenas pode atender o teu pedido, é isso que Paulo está dizendo. Ele pode atender o teu pedido e Ele pode fazer tudo, muito mais abundantemente além. Significa que aquilo que você sonha, e você diz assim, eu não consigo ver caminho, eu não consigo ver meios, eu não consigo imaginar como isso pode acontecer. Ele não apenas pode realizar esse sonho, Ele pode fazer tudo, muito mais, abundantemente além. Essas palavras estão na Bíblia, é uma maneira de expressar total exagero. Está dizendo que nós estamos aqui, em tudo que pensamos ou falamos, Deus está aqui, muito mais, abundantemente, além. Deus é poderoso para fazer coisas que eu não sou capaz de pedir.
Ele pode fazer coisas que eu não sou capaz de pensar. Eu penso que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele nos compara a crianças. Eu penso assim, crianças. Imagine você pegar uma criança e colocá-la numa loja grande, daquela de doce de shopping. Diz assim, escolhe. Uma criança humilde, que nunca teve numa loja daquela, ela não sabe o que escolher. Ela não conhece aquilo. Aquele mundo é novo para ela. E o mundo de Deus, às vezes, se revela assim para a gente. Nós somos como uma criança que não entende muito bem como as coisas funcionam. E que se deixar escolher, segundo o nosso desejo, segundo a nossa capacidade de ver, de analisar, a gente vai pedir coisas que não são muito boas. Aliás, a gente vai pedir coisas que são bem ruins. Então, Paulo escreve em Romanos, capítulo 8, 26, dizendo que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele nos ajuda em nossa limitação. Ele nos ajuda em nossa pequenez. Por quê, pastor? Porque nós não sabemos pedir como convém. Aquilo que você pede de forma equivocada, o Espírito Santo diz assim, não, isso está muito infantil. Não é isso que Deus pensa. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem algo muito melhor. Deus tem algo muito maior. Graças a Deus que a gente não recebe aquilo que a gente pensa, irmão. Graças a Deus que a gente não recebe aquilo que a gente pede, porque a gente pediria muita coisa errada. Deus está nos dando coisas melhores, não segundo a minha ótica, não segundo os meus pensamentos, mas segundo a intercessão do Espírito. Segundo aquilo que o Espírito intercede por mim. Muitos aqui já tiveram uma experiência com anjos. Muitos de vocês já tiveram experiências com anjos. Você fala assim, pastor, nunca tive. Teve. Eu, pessoalmente, pastor Jarmuth, nunca vi um anjo assim, materializado na minha frente. Mas o fato de eu não ter percebido não significa que não tenha acontecido. Aconteceu. Me lembro uma vez que eu vim andando da escola e eu estava de boné. E vi um carro de lá. Ia fazer a curva aqui, dava na pinta que ele ia fazer a curva. Eu dei uma corrida para atravessar e ele passar. O carro para 2 metros em mim. E o cara do carona coloca o braço para o lado de fora e diz assim, ô seu filho disso, daquilo, você vai morrer. A arma apontada para mim, a 2 metros assim. Eu levanto a cabeça, quando eu levanto a cabeça, uma luz vem no meu rosto. Não sei de posse, não sei de quê. O cara estava no banco do carona. O cara do banco de trás falou, não é ele não. E o cara arrancou com o carro. E eu fiquei parado ali uns 2 minutos, sem conseguir dar um passo. Escute, eu acredito com todas as minhas forças que eu já fui ajudado algumas vezes por um anjo. Por anjos. Você também. Anjos que te ajudaram, que te guardaram, que te livraram. Muitas pessoas aqui. Mas sabe o que acontece? Você nem disse obrigado. Por quê? Porque você não percebeu. Você não percebeu que se tratava de um anjo. Escute, Deus não está limitado aos comandos desse microfone. Deus não está limitado à oração que a gente faz. Deus não está limitado às nossas percepções. Se você olhar agora para a sua história, olha para a sua história. Naquele dia que você deveria ter morrido, mas uma mão te segurou. Algo aconteceu, você viu, rapaz, pessoas foram atingidas, você não. Pessoas não chegaram até aqui, você chegou. Aquela pessoa desconhecida que te ajudou numa situação que você nunca mais viu. Você nem era crente, mas você sempre sentiu que a presença de Deus te conduzia, te guardava, te guiava, que de alguma maneira você era especial para Ele. Anjos, realizando ordens a respeito de vida de pessoas escolhidas por Ele. Tem coisas que Deus realiza na tua vida que você nunca tomou conhecimento.
Você experimentou milagres que você sequer agradeceu. Você experimentou vitórias que você não contabilizou na tua vida. Você nunca vai contar aqui, porque você nem sabe que aquilo foi uma vitória. Você experimentou curas que o médico nem sequer diagnosticou. Pastor, sim, sim. Existem máquinas que detectam tumores do tamanho da cabeça de um alfinete. Você acha que no céu não tem isso não? Que quando você está louvando num culto como esse, você não pediu, você não orou, você não está pensando nisso, mas Deus falou, não é tempo ainda não, eu tenho uma obra, toca nele ali, está curado. Toca nela, está curado. Coloca aí, mais 20 anos de vida, vai morrer dentro de 6 meses não. Coloca aí, e Deus começa a agir. Pastor, sem que eu peça, sem que você peça. Deus dá ordem aos seus anjos. Existem livramentos que você nem sequer viu o perigo, coisas que nós só vamos saber no céu. Você está num culto como esse, você está orando por coisas que você conhece, você está louvando a Deus com louvores que são projetados na tela, você está trazendo a sua oferta, o seu dízimo, e Deus, pastor, Deus, enquanto isso, está fazendo muito mais abundantemente, além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Deus não está preso ao rótulo do culto, Deus não está preso ao que eu peço, ao que você pede. Deus está fazendo muito mais, aleluia. Você está fazendo uma campanha apenas, mas Deus diz, não, ela está pedindo por isso, mas eu vou fazer mais. Ele está orando por isso, mas eu vou fazer além. Ele está esperando que isso vai acontecer, mas eu vou fazer abundantemente mais além. Deus age numa esfera que nós não podemos imaginar. Você não está vendo, você pode não estar sentindo, mas Ele está agindo agora, nesse momento. Existem coisas, irmãos, que nós só vamos saber no céu. Foi mais um culto, foi mais um culto, foi mais um louvor. Mas enquanto você louvava, aleluia, Deus estava desbaratando inimigos, Deus estava abrindo portas, Deus estava fechando covas. Enquanto você louvava, enquanto você ofertava, Deus estava afastando pessoas da tua vida, Deus estava estabelecendo novas conexões na tua vida. Ele estava agindo numa esfera que você não é capaz de pedir ou pensar. Senhor, pedir, pastor, sim. Enquanto a palavra está sendo pregada, o que é que está acontecendo, pastor? Não estou vendo nada. Você não está vendo? Mas enquanto a palavra está sendo pregada, cadeias estão sendo quebradas, mentiras estão sendo desfeitas, aleluia, sonhos estão sendo estabelecidos. Deus está dizendo, leva, está cumprindo ordens, anjos estão cumprindo ordens, porque a palavra dele não volta vazia, faz o que lhe apraz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2:9, eu estou terminando. Paulo diz assim sobre a esfera do inimaginável. Ele diz, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao teu coração, ou seja, você não é capaz de pensar, porque não faz parte da tua existência. É isso que Deus tem preparado para você. Deus não prepara apenas o que você pede, Deus prepara coisas que teus olhos nunca viram. Você não é capaz de pedir porque você não conhece. Você não é capaz de orar porque Ele faz aquilo que você não consegue imaginar, nunca subiu ao teu coração. É muito, muito mais além. Pastor, e no céu as ruas serão de ouro, os muros serão de pedras preciosas? Não, não serão. Não serão. Mas João diz que as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas. Não serão. Se eu estivesse lá e você estivesse lá, a gente diria, as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas, porque é o que a gente conhece. Mas o que Deus tem preparado é muito melhor que o ouro, é muito mais linda que pedras preciosas. Irmão, fica de pé. Eu quero dizer uma coisa para você, varão. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Olha, Deus tem para você aquilo que os seus pensamentos não alcançam. Não se precipite. Não vá atrás de medidas 90, 60, 90, rebolativa, se não tem a ver com Deus. O que Deus tem para você, escute, é muito melhor do que os teus olhos podem enxergar. Minha irmã, aguarda, minha irmã. Aguarda, minha irmã, não se deixe levar pelo canto do somebody love.
Não se deixe. O que Deus tem para você é muito melhor. O que Deus tem para você é muito melhor do que o que você imagina. Deus tem um príncipe, Deus tem um homem de Deus, Deus tem alguém acima dos teus sonhos. O que está vindo do Pai das luzes para você, receba essa palavra. Você nunca viu, você nunca ouviu, você nunca imaginou. É simplesmente inimaginável.